Olá, seja bem-vindo ao canal Rede Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a Igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me o gole da divina vontade para minha alma. Dai-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Vamos aos estudos na Divina Vontade. Estamos estudando do volume 2 até o volume 10. Nós estamos meditando agora o trecho 8 do dia 4 de julho de 1907. A alma deve ruminar em sua mente as verdades aprendidas. Estava pensando, como me tornei má? Não obstante, o Senhor não me corrige, não me repreende. Enquanto pensava isto, sentiu mover-se dentro de mim e disse-me: minha filha, caminha, caminha. Se eu sou bondade, misericórdia, doçura, também sou justiça, força, poder. Se eu te visse retroceder ou cometer defeitos voluntários perante tantas graças que te fiz, mereceria ser fulminada, e em verdade te fulminaria. E se não o fizer, tu mesmo compreendes por quê. E se não falo sempre, deve ruminar continuamente em tua mente quantas verdades te ensinei. Depois entra em teu interior, junta-te comigo e eu estarei sempre junto contigo para obrar interiormente. Maravilha, né?
Então é muito importante esse trecho, né? Vamos entender bem o que Jesus está nos ensinando através desse trecho, para a gente guardar isso para sempre na nossa vida, na nossa alma, né? Porque é vida, né? A divina vontade é vida. Então nós temos que ruminar tudo o que ele fala, ou seja, meditar, buscar entender o que ele está falando. E quanto mais a gente esmiuça o assunto, mais ele vai fixar na nossa mente, né? E guardando ele, né? Quando você está na situação, você vai lembrar, opa, Jesus falou como eu devo agir diante das verdades, né? Como que ele deseja, né? Que eu preste atenção, que eu rumine, que eu medite, né? Então, como Jesus, aí você vai começar a colocar na prática. Como Jesus quer que eu ouça um vídeo quando ele estiver falando, né? Como ele quer? Ele quer eu prestando atenção, ele quer eu ruminando na minha mente aquilo que ele está falando, né? As verdades já aprendidas, né? Aquilo que eu já ouvi. A partir do momento que eu ouvi, eu aprendi uma coisa nova, eu estou ouvindo ali, é inédito. Mas eu preciso ruminar aquilo, para que aquilo se fixar. Se eu só ouvir, não vai adiantar, né? Eu preciso ruminar aquilo que foi falado, meditar, né? E como que a gente faz isso? Partilhando aquilo, né? O que me ajuda é pegar assim que Jesus ensinou, né? E dá super certo. Dá trabalho, mas é o sacrifício. Jesus fala que o sacrifício está em esquecer de si mesmo. Então, existe um sacrifício para ser feito. Se você quer realmente, se essas palavras para você não são palavras bobas, né? Que você trata com de qualquer jeito, se para você o que Jesus fala é importante, você vai dar valor, né? Então, o certo é prestar atenção no que está sendo falado, né? Eu tenho dificuldade de anotar, mas é o que mais me ajuda. Só que aí eu pego e já anoto no celular mesmo. Já tenho um grupo só para mim mesmo e já anoto ali mesmo, né? Mas não é só anotar, eu vou anotando as luzes e depois eu faço a minha partilha em cima do que Jesus falou. É assim que aquilo se fixa na minha mente, né? Para mim poder aplicar na vida. Não é simplesmente por saber, é para viver. Mas eu preciso primeiro ter esse trabalho todo de energia mesmo, de cerebral mesmo, né? Para realmente não deixar escapar. E mesmo assim, a gente é tão pequeno, né? Deixa passar tanta coisa, né? Como Jesus falou, né? Tanta coisa que ele já falou, tantos exemplos que ele já deu na escola, e tanta coisa a gente não pega nem metade, né? E muitas das vezes por falta de ruminar. Às vezes também porque quando ouve, dá mais atenção para uma coisa que achou interessante, que tem a ver com a minha vida. Aí vai ouvir um exemplo que você se desliga porque, isso não tem nada a ver com a minha vida, isso que a pessoa está falando, não vejo que acrescenta nada para mim, não tem nada a ver comigo, né? Não é uma coisa que um assunto que me interessou, que tocou em mim, né? Aí a pessoa deixa passar batido, mas é vida divina sendo contada, é tudo Deus, é tudo Jesus, é tudo verdade. Jesus, todos os exemplos não são à toa. Cada coisa sendo falada é muito importante, porque é a palavra de Jesus, e nós devemos cada vez mais ter mais atenção ainda. Então, quanto mais a gente rumina uma coisa, quanto mais a gente esmiuça um assunto, vai fazendo essa coisa mesmo, sabe? De fixar na sua mente mesmo, sabe? Quanto mais você fala daquilo, aquilo mais fica fixo na sua mente. Se você só ouvir e não, só por ouvir mesmo, e depois não fazer uma partilha em cima, não buscar meditar sobre aquilo que foi falado, aquilo pode passar desapercebido. E quantas coisas a gente não deixa passar desapercebido? Então, Jesus fala que o segredo, a alma tem que ruminar em sua mente as verdades aprendidas. E justamente para a alma ter esse trabalho é que Jesus muitas das vezes parece estar quieto, não está falando nada com a gente, ou então parece que a gente com a nossa vida fica numa calma danada, né? É, justamente, mas não é uma calma para você ficar ocioso, né? Uma calma para você ficar pensando em si, o que está acontecendo? Por que Jesus não está falando comigo? Não está acontecendo nada, ninguém está me pedindo nada nesse momento, né? E ficar numa ociosidade, não, né? É justamente porque é o trabalho mesmo de você ruminar essas verdades, né? Porque quanto mais você esmiuçar elas, quanto mais você falar delas, né? Esmiuçar elas, melhor é, né?
e agrada a Jesus, porque é a própria verdade que ele está contando. Então imagina como que Jesus fica feliz de você falar do que ele falou, porque ele vai ver em você o quê? O próprio amor dele, porque você está falando do que ele falou. Então ele está vendo, assistindo ele mesmo em você, né? Então ele está contemplando, olha, a minha filha está falando o que eu falei, a minha filha está ruminando uma coisa que eu contei, ela está buscando entender mais sobre aquilo que eu falei. Então, quanto mais você falar disso, é mais amor, mais Jesus se deleita, porque ele nunca se cansa. Você acha que Jesus fica cansado, né? Ele mais ainda fica apaixonado, né? Quando a pessoa rumina, quando a pessoa busca entender, quando a pessoa não tem preguiça, para Deus assim, assim, 2 minutos, 4 minutos de áudio tá bom, né? Não, mas quanto mais ela demora, porque ela procura entender, é muito importante. E esse ruminar as verdades não é só quando você está com escrito na mão, mas é você também buscar entender na sua vida o que ele está falando com você através dos acontecimentos, né? Você busca ruminar aquilo que Jesus já falou para você entender o que que Jesus quer falar com você através daquela situação, o que que ele quer de você. É quando você conta também, você rumina a situação, o que Jesus fez, o que Jesus te ensinou, e você ajuda as outras pessoas também, ruminando mesmo, o exemplo prático, contando do que Jesus fez na sua vida, e você dando detalhes da sua vida. Jesus não fica chateado, ao contrário, Jesus fica super feliz. Aí que ele se sente realmente amado. Aqueles que contam a vida, aquele que conta do que ele fez, aqueles que rumina para o outro, né, para ajudar o outro também a entender como que Jesus trabalha. Quando você conta do que Jesus fez através de você, que você foi Jesus naquele ato, falando com alguém, fazendo tal coisa, e você tá ruminando aquela situação, né, novamente, né? Vendo as verdades, aquilo que você aprendeu naquela situação, você está realmente sendo falante e obrante, então está realmente agradando a Jesus. Então, a alma pensando, a alma ruminando, a alma tendo interesse pelo que ele fala, agrada muito Jesus que a gente ouça um vídeo com atenção, que a gente não despreze tanta coisa que Jesus já falou, tantos vídeos já feitos, né? Tantas verdades sendo ditas, tanta coisa, tanta graça, tantas playlists repleta de informação que nós temos no canal. Então é muito importante que a gente não deixe passar, né? Mas que a gente tenha isso, né? Não precisa ser assim um monte de um dia, pegar um dia e já ver uns 50 vídeos, você não dá conta. Jesus nem vai querer um aglomerado de informação na sua cabeça, porque senão você não vai dar um congestionamento danado e você não vai pegar um monte e vai ver tudo superficial, não vai dar conta. Não. Eu prefiro um dia de cada vez, mas que você veja um vídeo, mas dê atenção para aquilo que você está ouvindo. Partilhe aquilo que você está ouvindo, né? Anote, não tenha preguiça de esmiuçar os detalhes das luzes do que foi falado. De também pensar no exemplo que foi falado, de buscar entender o que Jesus está ensinando com essa vida, né? Com essa pessoa que expôs, né, a experiência dela, o que ela viveu, que não é. Ela não olha para a pessoa, não olha para a pessoa, a experiência da pessoa não tem nada a ver comigo, para com isso, é a vida divina na prática. Né? Veja como que Jesus trabalha, tem informações, tem luzes ali, então buscar e ruminar para ver o que Jesus está te contando através daquela experiência, prestar atenção nas palavras de Jesus, do que ele está ensinando. Então isso é muito importante, né? A gente ter a nossa, usar a nossa energia para isso, para o reino, né? E a gente falar, a gente fazer, replicar isso, triplicar isso, né? Justamente desenvolvendo mais assuntos ainda em cima daquilo que foi falado, né? Aí Jesus vai vendo a sua disposição, é nessa disposição que ele vai vendo que você o ama ou não. E aí ele vai trabalhando para que cada vez mais você consiga fixar mais, né? Ele mesmo trabalha dentro de você, ele vai tendo mais liberdade para te usar. Se ele vê que você é uma pessoa que sabe aproveitar o que ele traz, né? Se você é uma pessoa que sabe dar valor ao que ele fala, se você é uma pessoa que realmente se interessa por ele, né? Se interessa por Jesus, se interessa pelo trabalho dele. E esse ruminar é tudo, né?
é ruminar a vida de Jesus, é ruminar tudo que Jesus ensinou, é ruminar todas as cenas lá da Voltorta, né? Ruminar tudo que Jesus fala, né? Em todos esses livros que nós temos para estudar, é ruminar o que é dito, né, na escola, é ruminar o nosso trecho de estudo também, né? Sem pressa, né? Mas buscar entender o que Jesus está tentando dizer, está dizendo através daquele trecho, né? Então, usando as nossas palavras, sem enfeitar, sem glamour, sem muita coisinha, sem muita frescura, sem pensar, eu deveria ter primeiro as palavras mais lindas para dizer, para depois eu falar, né? Não, é tentar trazer para o seu linguajar mesmo, buscar entender, né, na sua mente essas verdades. Então, aí olha que interessante, a Luísa estava pensando assim, mas que estranho, tipo assim, Jesus está me deixando quieta, não está me xingando, não está chamando a minha atenção, não está mandando ninguém me xingar, né? Não está cobrando nada de mim, não está puxando minha orelha, né? Aí ela fala, como me tornei má, né? Que me tornei má que nem mereci mais que Jesus falasse nada, né? Jesus nem está se incomodando comigo, então é porque o trem tá feio. É porque, tipo assim, eu já sou um caso, já esqueceu de mim, né? Tem algo de errado, ninguém está brigando comigo, tem algo de errado, né? Não obstante, o Senhor não me corrige. Olha, não. Jesus está me deixando, eu estou muito tranquila, né? Tranquila, Jesus não está falando nada, não está reclamando de nada, né? Não me repreende, né? Então, aí como que a gente pode entender isso na nossa vida, né? Quando a gente está no período de purificação, parece que todo mundo briga com a gente, é o próprio Deus nessas pessoas, é o próprio Deus usando dessa circunstância para nos purificar, né? Então, é muito puxão de orelha, para lá e para cá, é do marido, usa de filho, usa do patrão, né? Usa da circunstância, usa das pessoas do grupo, né? Senhor sempre lá puxando a nossa orelha, né? Para nos corrigir, né? Parece que é mais puxão de orelha do que é mais cobrança que tudo, né? Até colocar, porque precisa realmente desenvolver em nós essa autoridade, né? Da gente realmente assim ver o valor dessa missão, ver o valor dessa vida, né? Precisa realmente provocar a gente para a gente realmente entrar de cabeça nessa missão, né? Para a gente realmente tomar consciência da seriedade que é a vida na divina vontade, que não é brincadeira, né? Então Jesus usa de todas as circunstâncias para fazer um incrível trabalho de purificação dentro de nós, né? Mas depois você vai entendendo, né? Você vai já cooperando. E a justiça de Deus vê que você está tranquila, né? Que você está obediente, está na ordem, né? Parece que depois você experimenta um período mais de calma, né? Parece que você está de molho, né? Parece que você está assim, num período mais de calma. O marido já está tranquilo, não briga tanto, é muito difícil às vezes parece que você sente até falta, né? O marido não arruma confusão com você, o marido tá tranquilo, porque tá tudo em ordem. Muito difícil o marido falar alguma coisa, porque você não tá fazendo nada errado, tá, tá correta, né? Então parece assim que não tem muito assim mais, não precisa tanto assim de mandar tantos problemas para você, porque você já está perseverando, né? Porque você já está assim, é, já está firme, né? Já está assim entendendo que a confusão é mais quando você pensa em si e você fica no mundo humano. Aí é confusão para todo lado, mas como você já não presta tanta atenção nisso e já está mais focada em entender essas verdades, em ruminar essas verdades, em falar disso, então você não fica assim presa nas coisas humanas, nos problemas humanos, de preocupação humana, né? Então parece assim, é porque o próprio Jesus em você está tranquilo. É a própria divina vontade em você está calma, está tranquila. Porque se tivesse algum problema, ele te falaria, você perceberia que ele estaria triste com você, você perceberia que tinha alguma coisa errada, ou alguém te falaria alguma coisa, chamaria sua atenção e você ia ver que estava errado. Mas chega uma hora que está tudo tranquilo, você já está uma tranquilidade, porque você já acalmou aquele turbilhão de pensamento dentro de você, de dúvida, né? Então você está naquela caminhada contínua, perseverante, constante, né? E entendendo cada vez mais, então você experimenta uma tranquilidade, né? E aí a pessoa pode pensar, tá tudo certo, Senhor? Porque eu estava acostumada antes com o Senhor sempre me cobrando, né? Com o Senhor sempre puxando minha orelha,
Eu tava acostumado já com aquela adrenalina toda, de toda hora eu tô com mimimi, uma coisa, eu tenho que ir lá e contar um problema meu, e parece que eu não tenho muito mimimi mais para contar, não tá tão. Até as pessoas estão mais me deixando mais quieta, né? Tá tudo bem, mas tá tudo tranquilo. Então a Luísa tava querendo provocar confusão aqui. A gente tem essa tendência, né? A Tipo assim, parece que a pessoa acostuma com o caos, com tudo na confusão mesmo, na pressão, mas não é assim a vida na divina vontade. Ela não produz isso. Às vezes parece que é uma batalha no início, para você obedecer, para você resistir, parece que é muita amargura, é muito difícil, porque dentro de você tem uma resistência enorme para ser vencida. O processo de purificação é uma UTI mesmo, é bem intenso, mas pensa assim, depois que a pessoa sai da UTI, vai para o quarto, né? Aí você saiu da UTI e foi pro quarto, foi pra parte da calma, da visita, do descanso, do se recuperar, né? Então você foi para uma outra unidade agora. Pensa assim, né? Então agora Jesus está mais tranquilo com você porque você está quieta. Por que você está quieta, né? Porque você não está voltando para si mesmo, você já entendeu que é isso mesmo que você quer, que você tem que focar no divino, né? Não adianta arrumar confusão com o humano, né? E você entende que é um dia de cada vez, está tudo no controle de Deus. Então, quando ele vê que você já fixou isso em você, essa estabilidade, não tem porque realmente ele, às vezes é uma coisa ou outra que possa te repreender, mas não vai ser uma coisa assim se você tiver certinho, não tem por que falar nada, né? Então, isso deveria te produzir tem que produzir na pessoa uma calma, até uma alegria. Nossa, tá tudo certo. Então, só me confirma que eu tô no divino. Se Jesus não está brigando muito comigo, não está aparecendo muita gente brigando comigo, isso está confirmando que eu estou no divino, não confirmando que tem algo humano de pecado, de culpa em mim, como a Luísa pensou, né? A Luísa é igual a gente, pensa errado e Jesus depois ensina ela a pensar certo. É igualzinho. Então ela fala, como me tornei má? Ela interpretou errado. O problema está na interpretação das coisas, porque quando a gente pensa em si e olha para si mesmo, a gente interpreta o divino errado, não vê a ação de Deus, a gente vê olhando para nós, aí dá ruim. Aí ela fala, eu me tornei má, com certeza, não obstante o Senhor não me corrige. Olha, eu me tornei má, embora Jesus não disse nada. E ele não falou que eu estou agindo mal. Ele não veio me corrigir de nada. Ele não veio aqui puxar minha orelha por causa de nada, ou mandar alguém para puxar minha orelha, né? Então você pode pensar, marido não vem reclamar, ninguém está reclamando, os filhos tá tudo calmo, tá todo mundo calmo comigo, na deles, me deixando quieta, fazendo meus vídeos, não tem ninguém que me xingando, né? Nossa Senhor, essa indiferença que o Senhor está comigo, eu fiz uma coisa que o Senhor não quer nem chegar perto de mim, nada a ver. Jesus está dormindo dentro de você, descansando, tranquilo, né? Então olha só. Aí se a pessoa olha para si, ela vê torto. É olhar para si, embaça a visão. Então, como me tornei má, não obstante o Senhor não me corrige, não me repreende, né? Então ela falou, olha, eu acho que eu me tornei má, porque tem alguma coisa de errado, né? Eu me tornei má, mas o Senhor não me corrige, então não me repreende. Enquanto eu pensava isto, então senti-se mover-se dentro de mim e disse-me. Então, no nosso caso, ele se move como, né? Às vezes você está pensando isso, aí Jesus se move na outra pessoa que está te ouvindo, né? E ela é Jesus falando com você. Para com isso aí. Tá tudo certo. Não tem nada de errado. Ao contrário, isso é mais confirmação de que você está no divino, né? Se não tem ninguém reclamando, se os problemas da sua vida, assim, às vezes estoura uma coisa ali ou outra, mas resolve fácil, não é nada que antes era uma confusão com você quando isso acontecia e agora resolve tudo fácil. Parece que você está numa tranquilidade danada. Isso é divino, isso é o divino. Isso é Jesus tendo espaço dentro de você. É Jesus conseguindo assim, te autodominar, né? Dominar o seu ser, já estabilizar ali dentro, né? Então, isso é um grande sinal divino, não humano, tá? Então, aí Jesus falou, minha filha, caminha, caminha. Só importa isso, um dia de cada vez. Não volte para si mesma. Então, ó, não pense em si mesma. Lembre-se de como eu sou. Se eu sou bondade, né, com você, muita bondade, que eu tenho uma paciência daquelas,
muita bondade para te explicar as coisas, muita bondade para te ver falando a besteira, mas eu venho e te explico, né? Então, eu sou bondade com você. Então, se eu sou bondade de te ajudar, de te instruir, né? De te auxiliar, né? Em todas as situações, se eu sou misericórdia com você, eu perdoo. Perdoo, eu espero a sua pequenez, eu tenho misericórdia porque eu sei da nossa pequenez, eu sei da sua pequenez, eu sei do seu nada, eu sou doçura, sim, mas eu também sou justiça. Então, eu não deixei de ser quem eu sou, tá? Eu não tô eu não tô deixando, a justiça de Jesus, Jesus tá dormindo, porque a justiça dele não tá aqui. Nem quem disse que tem que ser sempre justiça, né? Quem disse que tem que ser sempre isso? Às vezes não tem necessidade, entendeu? Então, não se esqueça. Se sou bondade, misericórdia e doçura, também sou justiça. Eu não perdi nada daquilo que eu sou. Se eu tivesse que te repreender, você ia ver minha justiça. Eu ia dar um jeito de te corrigir, você sabe disso, né? Eu ia mandar o seu marido ir lá te chamar atenção, né? Eu ia mandar o seu filho te chamar sua atenção. Então, estou trazendo para nossa vida. Eu ia trazer, você sabe que na hora você ia perceber. Se tivesse alguma coisa errada na hora, eu não ia deixar quieto, eu não ia deixar passar. Eu ia resolver com você na hora, você me conhece, né? Então, se sou também, sou justiça, força, poder, tá? Se eu te visse retroceder, então quer dizer o seguinte, ele tá todos os olhos nela. Ele não dormiu, ele não esqueceu dela, né? Ele não esqueceu dela. Se eu te visse retroceder e cometer defeitos voluntários, porque tem coisas que a gente é da nossa lerdeza, que a gente não tem intenção. Tem coisa que parece assim, que nem não fica considerando, porque é coisas assim, que não é da nossa intenção, né? Às vezes você esqueceu uma coisa, Jesus não tem por que você ficar com culpa, ele nem quer que você fique retrocedendo pensando em si. Ai, meu Deus, sei lá, esqueci a porta de casa aberta, esqueci a porta, não tranquei a porta, nossa Senhora. Esqueci de trancar a porta. Meu Deus, como eu sou má. Jesus não certamente, né? E aí você próprio fica judiando de si mesma, né? Se repreendendo. Aí isso que vai aborrecer ele. Porque o que que ele vai esperar de você nessa situação? O vazio, né? Vai esperar que você não pense em si mesmo, que você se perdoe, né? Então, se ele não tá achando ruim e ninguém tá cobrando isso de você, então não tem por que você ficar nervosa. Por nada. E se ele tiver que te repreender por alguma coisa, ele usa seu marido, ele usa seu filho, ele usa alguém para puxar sua orelha e falar, mais atenção, por favor. Aí você fala, né, na humildade, desculpa, né, não foi minha intenção, mas atenção, por favor, e você escuta de boa e segue em frente sem ficar com graça. Ao contrário, você agradece a Deus, obrigada, Jesus, o Senhor cuida de mim mesmo. Quando o Senhor não fala no meu interior, o Senhor manda o meu marido falar. O Senhor manda alguém dar uma puxão de orelha aqui e ali em mim. O Senhor manda alguém do grupo falar comigo, falar para mim tomar cuidado com isso ou aquilo, ficar atenta nisso e naquilo. Ou seja, o Senhor cuida de mim, né? Agora, não é para a pessoa própria, ela mesma ficar criando uma teoria da conspiração dentro dela e imaginando um monte de coisa. Se Jesus não falou nada, espera, confia, né? Deixa ele conduzir as coisas. Ele sabe o que está fazendo, entendeu? Ele sabe como cuidar de você. O que que ele pede de você? Minha filha, caminha, caminha, segue. Se eu sou doçura, misericórdia, doçura, também sou justiça, força e poder, tá? Então não se preocupe que eu não tô eu não tô falhando com você, tá? Eu não estou falhando em nada, tá tudo equilibrado aqui. Meus atributos estão todos no lugar. E eu sei usar deles na sua vida na hora que precisar usar, tá? Então, fique em paz. Ele sempre pede isso para nós, fica em paz. Se eu te visse retroceder ou cometer defeitos voluntários perante tantas graças, né? E que são essas luzes que ele quer, por exemplo, ele está te ensinando uma coisa e você vai e retrocede, faz o contrário, ouvindo, né? Tem tantas graças, luzes, e você, em vez de prestar atenção no que ele está falando, você presta atenção em você e você vai pro humano. Nossa Senhora, pode ter certeza que eu mereceria ser fulminada. Ah, minha filha, pode ter certeza. Pode ter certeza
que ele não pensaria duas vezes, né, para te colocar de novo no eixo, né? Mereceria ser fulminada. E a que eu, em verdade, te fulminaria, não tenho dó, tá? Eu não tô com dó. Se eu tiver que te corrigir, eu corrijo, porque você é minha propriedade, né? Eu moro em você. Você é minha morada, né? Você é toda minha, você não existe. Você morreu, é eu que cuido, né? É eu que cuido. Então, se eu não fiz isso, se eu não tô brigando com você, se eu não tô te chamando a atenção, né? Se eu não fizer, se eu não o fiz, tu mesmo já compreende isso por quê? Porque não tem porquê. Pra que eu vou arrumar confusão se eu não tenho? Eu não sou assim, né? Então, aí ele fala, né? Deves. Aí ele fala, e se eu não fizer, tu mesmo compreendes por quê? E se não falo sempre com você, né? Porque às vezes ela tá sentindo falta disso, né? É porque antes ela pensava uma coisa, Jesus fala. Ela pensa uma coisa, Jesus fala, né? Aí ela sente falta disso, né? Jesus mal fala comigo, né? Será que ele desistiu, né? Desistiu? Não, nada a ver. Por quê? O que ele quer da pessoa? O que ele quer da pessoa? Olha o que ele quer. Deves ruminar continuamente em tua mente quantas verdades te ensinei. Então ele não fica aparecendo para ela, porque senão não vai fazer isso. Se ele aparecer para ela, se ela ficar no sensível, presa no sensível, ela tem que desapegar disso. Senão, ela vai achar assim. A gente tem que entender o seguinte: a vida na divina vontade, quando Jesus vem, e parece que ele se ocupa muito da gente antes, né? Parece que primeiro ele se ocupa de nós e depois a gente se ocupa dele, não é assim? E parece que primeiro ele também não, não, é, você também se ocupa mais do que ele está fazendo em você. Entender mais na sua vida, como entender isso na sua vida. Então parece que fica muito tempo mais preocupada com as suas coisas mesmo no início, porque você tem pendências, né? Tem muita purificação interior para fazer. Às vezes você tem que reconciliar com pessoas, você tem que resolver coisas, você tem que mudar coisas no seu casamento que estava errado, que você estava fazendo errado. Então tem toda uma mudança dentro de você, dentro desse universo também de que você vive na sua família. Então parece assim que as coisas que ele vai falando mais, parece que gira mais em você, mas não é. É tudo divino. Mas parece assim que o assunto da vez é mais você no início. Parece que fica como realmente, porque você é muito criança, parece um bebê, né? E parece que tem que se ocupar muito de você no começo. E tem que se ocupar muito de a purificação intensa mesmo, é muito você e Jesus, né? Então, aí, aí você vai percebendo muita coisa que vai fazendo dentro de você mesmo. Então, parece que quando você fala e partilha, você fala mais da sua vida mesmo, no começo, assim, sabe? Que por mais que quando eu entrei, eu já li o livro do céu e meditava, mas parece que eu ficava mais concentrada mesmo em limpar a casa, em fazer primeiro a parte da limpeza da casa, alma, para Jesus habitar. Então, para fixar, para ele se fixar, tinha um trabalho muito grande de limpeza. Então, eu ficava muito ainda falando os meus sentimentos, falando as minhas confusões, chorando, com dificuldade para entender. E é um processo longo de purificação, muito forte, né? Que a gente tem que fazer, não só em direção a nós com Jesus, mas também com os seres humanos, né? Com as pessoas da nossa volta, né? Com as mudanças na questão que é para Deus, é sempre para Deus, é por Deus que a gente faz tudo. Mas também que a gente tem que responder aquelas pessoas que Deus pôs na nossa vida, né? Comportamentos errados que a gente está tendo, nocivos e que tem que mudar. Então parece que toda hora eu ia lá até a Aline contar uma coisa. Aí ela me falava, Jesus quer isso de você. Aí eu ia lá e tinha que colocar na minha vida. Aí eu tinha que ir lá e conversar com a esposa. Aí eu tinha que ir lá e mudar isso. Agora tem que mudar isso no seu casamento, no seu relacionamento com o seu esposo. Você tem que fazer essa mudança. Então parece assim que ele fica muito ocupado toda hora. Como se fosse assim, tivesse que ficar toda hora assim por minha conta. Parece que Jesus tem que
No começo parece que tá me servindo mais, né? Parece que fica mais por minha conta, né? Porque tem muita coisa que não tem como ignorar, né? Tem muita coisa assim de curas, né, para ser feitas, de mimimi mesmo que tem que ser jogado fora, né? De coisas assim mesmo que tem que ser tiradas para Jesus. E dessa parte da morte do nosso eu, né? Dessa UTI, parece assim que você está mais nessa condição mesmo, né? De ser divino, né? E por conta de você, como era com a Luísa, quando ele usava ela de vítima, né? Só que depois, quando você já estabilizou, quando você já está entendendo, quando você já está assim, liberta, que está limpando essa casa, que você está deixando de olhar para si mesmo, ter aqueles pensamentos seus, né? Ficar falando de você o tempo todo, e Jesus tem que ficar te corrigindo. Tem que ter uma paciência, porque a pessoa fala no começo muito dela mesma, ela vê tudo humanamente, aí tem que ter uma paciência, porque ela tá lutando, tá tentando. Aí você vai e fala, e agora para com esse pensamento aí, parece que você tá ocupada com a vida humana dela. Mas não é porque você está ocupada com a vida humana dela, buscando uma realização humana para ela. Não, é pro divino habitar ali. É mostrar para ela que aquilo ali está no humano, tem que ser, né, tirado para colocar lugar pro divino. Aquilo que está com o humano está, ó, nesse pensamento seu, nesse comportamento seu humano está ainda dominante, né? Então tem que tirar ele. Então, se não for assim, se não ruminar a vida, se não ruminar, então, rapaz, você tem que ruminar muito isso também, justamente porque a vida na divina vontade é real, o sentimento de dor, de morrer para si, é real, é vida mesmo, sabe? Você é alguém que está doente, né? E está mudando através das verdades, está realmente fazendo esse processo de morrer para os seus pensamentos, para pensar com os pensamentos de Deus, para justamente morrer para si mesmo, para querer existir para si mesmo, para Deus viver em você e ser Ele vivendo em você. Então, é muito forte o processo. Então, você tem que contar muita coisa mesmo, se abrir muito, expor muito a vida, né? Então, parece assim que fica mais você desabafando e Jesus ouvindo e instruindo, né? Aí, limpa a casa, fez a faxina. Aí, depois, parece que você vai ficando mais calmo, porque você vai entendendo, né? À medida que você vai saindo de si mesmo, morrendo para si mesmo, vai abrindo mais espaço para ele, né? Então, aí depois parece que você chega numa estabilidade. Você já entendeu como que funciona a divina vontade. Realmente ela está sendo real na sua vida. Você realmente está se abandonando. Você realmente, né, não jogou fora, né? Abriu mão de muita coisa, porque você não quer, né? Fez realmente uma faxina na casa, né? Então, assim, você já não fica chorando mais. Você vê que você é uma pessoa que não fica mais chorando mais. Eu percebo isso, fica só dentro de mim, né? Não ficar amarga mais com coisinhas próprias, né? Pensando em si mesmo, assim. Ai, né? Fulano falou forte, Jesus falou forte nesse vídeo, vou chorar agora. Né? Parece que no começo você fica muito, muito assim. Jesus tem que puxar a sua orelha e falar, para, tem que te explicar com a maior paciência. Aí parece que é preciso usar mais essa bondade, misericórdia, doçura. Ei, para com isso, né? Te explicar, né? Embora que Jesus, ele é assim. Ele é muito firme, ele fala, mas assim, sem insistir com uma coisa, filho. Às vezes, dependendo da pessoa, ele precisa, não pode falar desse jeito. Que ela já está acostumada com isso, ela gosta de ser mimada, paparicada, e Jesus não faz isso, não passa a mão na cabeça. Mesmo a bondade e a misericórdia dele é mal compreendida. Que às vezes essa manifestação da bondade dele é falar algo para você que ninguém nunca falou, né? Essa misericórdia, essa misericórdia dele é falar com você de um jeito que ninguém nunca falou, né? Às vezes falar de um jeito assim que as outras pessoas sempre passaram a mão na sua cabeça, né? E ele vira e fala: para com esses mimimi aí, para com isso agora. Então, ele fala de um jeito assim, parece, nossa, você está sendo bruto, filho, mas é necessário. É necessário que eu fale com essa força, com esse poder, senão você não vai se tocar, senão você vai ficar aí achando que a vida na divina vontade é eu ficar cuidando de você. Isso não é a vida na divina vontade, né? Não Jesus personal trainer para cada um, né? Cuidando da minha vida
e me ensinando eu viver a minha vida lá, e uma coisa assim, né? Não é um personal trainer, não é isso, Jesus. Não é isso, Jesus não é um coach. Não é isso que é Jesus, né? Não, é você vai entrar em Deus, né? Você vai entrar para viver na divina vontade, nos interesses de Deus, né? Você vai ser um com Deus, você vai morrer para si mesmo, né? Vai ser Deus em você. Você tomar essa consciência de que Deus habita em você e das ações que Deus quer realizar através de você. Então você tem que sair da frente, né? Aí, quando já falou duro, ele às vezes às vezes Jesus faz isso comigo. Como ele num vídeo já falou muito bravo, muito duro, e eu já fiquei daquele jeito. Aí depois ele vinha explicando, mas calma, eu falei por causa disso, por causa daquilo. Então, ele tem uma psicologia, né? Ele sabe como conversar, né? Mas é necessário. Todos os atributos que ele utiliza, tudo é amor. Todo é amor, veja sempre com amor. A gente custa ver com amor que o ser humano tem uma visão muito maliciosa de Deus, maliciosa do amor mesmo, né? Que está acostumado com esse amor falso no mundo, em que é todo mundo abraçando, que ninguém fala a verdade com ninguém, que ninguém corrige ninguém, que as pessoas, né, passam um pano em cima de tudo, e aquela coisa assim, sem transparência, aquela coisa falsa, né? Aquela coisa assim que não vai curar ninguém. Ao contrário, as pessoas vão ser cada vez mais falsas e desonestas umas com as outras. Então, você tá acostumado e quer Jesus assim, quer Jesus agindo assim, mas ele não vai ser para o nosso ego. Ele não vai ser para se encaixar no nosso ego, no nosso mimimi. É nós que temos que nos configurar a ele, não ele a nós, né? Não é ele a nós. Então, demora para a gente conseguir ver isso como bondade, sem ver maldade nele. Parece que a gente ainda vê maldade nele, ainda vê assim, por que tudo isso, Jesus? Por que falar desse jeito, Jesus? Então parece que tem que ficar se retratando, uma coisa esquisita, sabe? Parece que às vezes ele fica com dor e tem que ir sendo embora, parece que tem que ainda tentar explicar. Tipo assim, é como se ficasse uma situação que não ficasse totalmente livre. E aqui, Jesus sempre foi livre, ele sempre ensinou isso. Por isso que é pouca gente, porque muita gente não quer Jesus assim. Né? Muita gente quer Jesus que docinho, quer Jesus que se adequa ao ego delas, né? E não vai mudar desse jeito, não vai mudar de verdade, não vai viver realmente o esquecimento de si mesma. Não vai se tornar realmente, o livro do céu não vai ser encarnado se, né, se Jesus se adaptar ao jeito humano de agir, né? Não, é nós que temos que começar a aprender, né? E amar o modo de Deus, né? É um tempo que demora a gente assimilar Jesus, assim, demora assimilar ele. E o ruminar as verdades é para assimilar Jesus, é para assimilar o divino, como o divino pensa, como o divino trabalha. Quando o divino trabalha também nesse sentido, ó, peraí, me tornei má, porque Jesus não está me xingando, ninguém está me xingando, não está me repreendendo, nem nada, mal tá falando nada? Ele falou, nada a ver. Continua, porque tá tudo bem. Pra que eu vou falar? Não tem sentido. Você vai ficar lá falando algo com a pessoa, nada a ver. A pessoa tá tranquila, fazendo. Não tá fazendo nada. Aí você vai ficar lá molando a pessoa toda hora e puxando a orelha dela do nada, inventando situação para puxar a orelha dela. É um relacionamento que nós temos com Deus. É uma coisa real, né? Real, verdadeira. Pra quê? Não tem sentido, né? Então, aí Jesus vai e fala isso, né? É, deixa eu ver aqui que eu acho que eu me perdi. Eu tô falando de outra coisa, né? Então, eu tava falando o seguinte: aí tem esse processo que no começo parece que ele mais por sua conta, né? Parece que você tem que desabafar muito o seu humano para limpar, muita limpeza para acontecer. Então, a gente até fala, gente, tenha paciência com os iniciantes, né? Jesus ensina a gente, né? Tenha paciência porque eles às vezes vai dizer muita coisa fora ainda, que é muito humano deles saindo através das falas deles. Aí de vez em quando Jesus fala, puxa a orelha de vez em quando você vê que é demais, quando você vê que a pessoa está insistindo naquele pensamento, já está na hora de já dar uma chacoalhada nela. Aí Jesus te ensina como, né, ele em você, né, ele em você vivendo, né, agindo através de você, você é ele, né, corrigindo, mas ao mesmo tempo tem o que fala. Agora, tem um pouco de paciência, não precisa falar todas as partilhas dessa pessoa, não precisa comentar e puxar a orelha, né? Puxa a orelha assim,
uma vez na semana? Tipo assim, puxa a orelha agora. Agora você pode puxar a orelha nesse sentido, né? Então ele vai te ensinando, né? A como conduzir, do mesmo modo, como você tem que também ruminar e entender como Jesus te conduziu, né? Porque aprender como Jesus trabalhou em você vai te ajudar a ensinar para o outro como Jesus trabalha, né? Ou como Jesus trabalhou em você, porque o entendimento, né? As luzes, é ele, é o trabalho dele, é o trabalho dele. Pode mudar a circunstância na outra pessoa. Às vezes você fala assim para a pessoa, né, de como Jesus te ensinou você falar com seu esposo numa situação. Às vezes aquela pessoa não tem que ficar assim, ai, mas isso não está acontecendo comigo. Ela tem que prestar atenção e ruminar aquela verdade que está sendo ensinada através daquele exemplo, daquela vida sendo testemunhada, né? Então, é aquela verdade que vai, e ela ruminando e compreendendo aquilo ali, ela vai aplicar na vida dela também. Talvez a didática, a forma com que ela vai falar, as palavras que ela vai usar é outra. Mas e o entendimento? Então é muito sério. E para a gente pegar a chave da coisa, o entendimento é ruminar, né? É pensar, né? Para um pouco o vídeo, né? Se for necessário, pensa no que foi falado, né? E, Ruth, eu não tenho tempo para isso. Eu faço isso limpando a casa. Eu faço isso vivendo a minha vida, né? Não tem problema nenhum, né? Aí eu vou lá e paro e anoto. Anoto no celular mesmo, que não dá para pegar no caderno. Às vezes a mão tá molhada, tô mexendo com limpeza. Pego o celular mesmo, né? E vou lá nesse grupo que eu tenho e coloco, né? Num grupo só para mim lá e anoto e depois para gravar depois em cima, né? Então, então assim, é porque é Jesus, é Jesus, nós não podemos perder isso. Nós não podemos perder essa vida, né? Nós não podemos perder Jesus, né? Nós temos que ter esse amor, esse interesse nele, esse todos os olhos nele. Então, aí, como eu estava falando, depois que estabiliza, que você já está entendendo que você não tem que pensar em você, nessa situação, você já tem aquelas verdades, né, na sua mente, sabendo como você tem que agir nisso, naquilo. Então, aí você passa mais tempo vendo a verdade. Você passou tempo vendo o problema porque você ainda estava com um vazio da verdade, entendeu? Então, aí você chegou e falou assim, por exemplo, é, é, aconteceu isso, e eu fiquei perturbada, desesperada, sem saber o que fazer, e comecei a chorar, e fiquei com ansiedade, que a pessoa me ameaçou, e aconteceu isso, e eu fiquei nervosa, eu fiquei agitada, eu fiquei com medo, eu fiquei o dia todo pensando nisso, tal. A pessoa conta, né? Beleza, ela não entende ainda, né? Então ela desabafou algo humano. Mas por quê? Porque ela quer trocar pela virtude, ou seja, ela quer a verdade, ela quer Jesus, o que Jesus deseja, né? O que Jesus quer pensar nela, né? Qual que é o pensamento divino nessa situação? Aí, a partir do momento que ela aprendeu uma verdade, ela recebeu um atendimento, então agora ela já tem uma verdade aprendida, então ela precisa pensar naquilo. Aí, quando vier essa situação, ela vai fazer aquilo, vai se mover agora diferente, de acordo com a verdade aprendida. Então, quando ela falar, ela já não vai falar mais de como ela ficou antes sem saber. Ela vai falar de como aconteceu e do que aconteceu a partir daquela verdade aprendida. Então, é assim que ela vai trocando, né? Ela vai trocando a si mesma pela verdade, porque aí ela está falando de Jesus, ela está falando do trabalho que Jesus fez, ensinou ela a fazer, não está falando mais do que ela pensou antes. É assim que vai saindo o humano para entrar o divino, né? Então, aí, quando você já está acostumada a entender, a aceitar, a entender como agir nas situações, né? Então, como você está mais ocupada, já entendendo que você precisa ficar fixa na divina vontade, não tirar a atenção da divina vontade, não olhar para si mesmo. Então, nas situações que realmente poderia alguém reclamar por justa causa de você, né? Você se corrigiu, então tá tudo certo, né? Então, aí é diferente, né? Aí realmente parece que a pessoa tá mais realmente focada em Jesus, então ela tá olhando para a direção certa. Aí, se ela tá olhando para a direção certa, está
perseverando, ela já está caminhando, ela está perseverando, ela realmente demonstrou, ela está fixa naquilo. Você vê que não é só um dia ela faz e depois ela não faz mais, mas ela está realmente, né, perseverando naquilo ali, sendo obediente, já entendendo que ela tem que obedecer, já entendendo o que Deus quer dela, e já se fixando ali no estudo, na meditação, né, na contemplação da verdade, no ruminar a verdade. Então, Jesus não tem por que ninguém puxar a orelha dela. Se ela está sendo constante, não tem por que ninguém puxar a orelha dela, né? Então o que ela tem que continuar? Continuar caminhando e não prestar atenção em si mesma, né? E então aqui, ó, olha o que ele quer. Deves ruminar continuamente em tua mente quantas verdades te ensinei. E Jesus ensina de várias formas. Jesus nos ensina também através dos exemplos. Jesus, nada que é falado no vídeo, nem, pode ser um vídeo de 4, 5, 6 horas. Nada do que está sendo falado tem uma coisa que você pode falar que não é importante. Tudo é importante. Tudo é Jesus. É Jesus falando. É Jesus falando. Então, nós não devemos fazer descaso disso, né? Porque e outra coisa, não é só ouvir, é falar disso, porque quem não fala muito não tem muito o que usar, né? Como Jesus está falando dos apóstolos, né? Porque que de Paulo apóstolo foi a mais lugares, né? E teve mais graças, né? De ir e viajar pelo mundo todo ensinando o evangelho, porque tinha esse amor, essa disposição de falar, essa disposição de realmente ruminar essas verdades, ruminar falando, explicando para as pessoas, levando essa boa nova. Então ele tinha esse amor dentro dele muito grande, né? E outros não falavam muito, né? Então acabou que também morreu mais cedo. Então assim, então pensa, você vai perder tempo, né? Sabendo que essas verdades de Jesus é tão importante, e quanto mais você explica, quanto mais você rumina, quanto mais você fala, gente, presta atenção nisso que Jesus está falando, como é importante entender isso, como é importante ruminar isso, como é importante entender isso, porque ruminar é igual mastigar bem a comida, né? Quanto mais você mastiga, mais você percebe os sabores, melhora a sua digestão, né? Então, você aproveita mais os nutrientes do alimento, né? E essas verdades são encanalizadas dentro da sua alma, mas não é engavetada. Não, esse ruminar tem dois passos: o ouvir e o falar. Ruminar na sua mente e falar, porque Deus quer almas obrantes e falantes, né? Que rumina essas verdades e que esmiuça para as pessoas usando suas palavras. Não precisa pensar que você tem que ter teologia para isso, que você tem que dizer palavras lindas, enfeites, pôr enfeites em tudo. Falar só palavras bem colocadas, ter uma didática incrível para falar. Nada disso, né? Você tem que ser verdadeiro, né? Você tem que preocupar em ser verdadeiro com o que você está falando. Então, é muito importante, é por isso que é muito importante a gente voltar à escola e não deixar passar nada, né? Para cumprir isso que Jesus está falando aqui. E que ao combinar continuamente em sua mente quantas verdades te ensinei. É aquilo que ele te mandou naquele dia, tá? Não é você querer saber tudo de uma vez só. Querer aquilo que nem ele está pedindo. Tem o cerco da divina vontade. É aquele assunto, é aquilo que ele te trouxe, né? É aquele trecho, aquilo que ele te trouxe para pensar naquele dia, né? Depois entra em teu interior lá, ó. Depois entra em teu interior, junta-te comigo, né? Para conversar sobre isso. Sobre isso. E eu estarei sempre junto contigo para obrar interiormente, né? Para te ensinar a pôr aquilo na prática, a compreender aquilo na prática, aquilo que está ensinando. Então é muito incrível, né? É muito incrível o que Jesus quer de nós, né? Então é bem isso mesmo, por isso que é uma vida muito interior. Não é um glamour que as pessoas veem, ninguém vai ver um monte de pensamento dentro da sua testa, né? Sua testa não é transparente para as pessoas enxergar lá as verdades entrando e passando como um código binário, né? Um monte de uns zeros e o processamento acontecendo. Ninguém vai ver isso, né? É muito interior. Então, a nossa vida
ela é muito interior, porque é muita meditação, é muita contemplação da verdade, né? É, é- é muita. É por isso que, como o trabalho é muito assim, interior, por isso que as coisas exteriores, assim, os problemas diminuem, porque o Senhor não quer você lá no humano. É confirmação de que não quer você no humano. Você vai ter os problemas normais, normais, mas você vai agradecer por tudo, vai entender que tudo tem um valor, tem um para quê, é tudo Deus que está proporcionando aquilo, então não tem do que se reclamar, né? Você vai ter normal o dia a dia, né, das coisas que acontecem, né? Mas é porque você não vai dar atenção para isso, fazer aquilo virar uma bola de neve, querer abraçar o mundo, aquilo, resolver coisas que nem cabe a você, né? Você vai fazer só aquilo que o Senhor deixar, permitir, né? Dentro do seu tempo, dentro da condição que Ele te der naquele dia, sem confusão nenhuma, né? Mas o mais importante é isso, é o entendimento, é o que acontece dentro, né? Porque a vida na divina vontade é conhecimento, é entendimento. E essas verdades, elas não são tão fáceis assim, né? Às vezes, essas são um alimento muito sólido, uma carne bem dura, né? Às vezes, aí você tem que mastigar com cuidado. Então, assim, quanto mais a gente cutuca essas verdades, mais coisa a gente compreende, né? Quanto mais mentes pensando nisso, melhor, né? Quanto mais você esmiuçar o que Jesus está falando, melhor é, né? E nunca acaba, né? Essa é a vida do céu, né? É as pessoas toda hora ruminando as verdades, é toda hora as pessoas falando, de cada uma contando o que aprendeu, cada uma desenvolvendo verdades e verdades sendo desenvolvidas dentro de cada um e sendo comunicadas uns para os outros, né? E todos sendo alimentados de luz. Então, é a vida, é a vida de céu, né? Que é vivida na Terra. E você não se torna assim um ET, você não se torna alguém que vai se separar do mundo, que vai viver na montanha. Eu tenho que viver na montanha para me ruminar. Para mim, ler o livro do céu o dia inteiro, eu tenho que sair da minha casa, porque eu tenho filho pequeno, eles vão chorar, vão me chamar. Eu tenho trabalho, né? Eu tenho coisas para entregar, serviço para fazer. Aí a pessoa entende tudo errado, mas você vê que não é uma coisa que causa, não é uma coisa assim material para ser espaçosa, né? Se ruminar as verdades fosse uma coisa material, seria tipo você trazer uma caixa enorme todo dia dentro da sua casa, fazer aquilo passar pela porta. Aí o seu marido vai te xingar, porque você vai ter que envolver seu marido, me ajuda a carregar. Calma que eu tenho que abrir essa caixa e vou causar vou ocupar um espaço enorme aqui na casa, porque eu tenho que abrir esse caixote aqui, tenho que tirar uma coisa e examinar cada objeto, né? E imagina o trabalho, as outras pessoas ficam nervosas porque elas, na liberdade delas, às vezes não quer pensar nessas coisas, não quer ver essa caixa, não tem interesse pelo que tem na caixa, né? E aí realmente parece que você está realmente ali para tudo. Então, olha como que Jesus, Deus não é assim, né? Como que Deus é, né? Como que Deus, ele não é uma pessoa que veio para incomodar ninguém, né? Tem gente que pensa que pensar nessas coisas vai matar elas, né? Já teve pessoas que falaram assim comigo, mas se eu ir fazer os 31 dias e essa daí eu nem, sabe? Ela falou assim, se eu ler esses 31 dias eu não vou ficar com problema de cabeça, não. Olha pra você ver, né? Então tem gente que vê a vida espiritual como um fardo, né? Tem pessoas que pensam assim que viver pelo material, pelo humano é melhor, é mais fácil, né? Do que pensar. Mas se você for olhar, as minúcias humanas, os detalhes humanos são realmente o fardo. Porque aí você se vê e vê que as coisas estão no seu controle e você se aborrece. Por exemplo, uma pessoa que é muito envolvida, e não tô dizendo que não se deve fazer isso, mas eu estou dizendo assim, uma pessoa que quer, se envolve muito com o problema humanitário, que quer aliviar a fome de todo mundo. Aí ela faz, sei lá, 50 marmitas e sai na rua para entregar essas marmitas. Só que aí ela entrega, e quando pensa que nela passa em outra rua, aí ela entrega todas as marmitas para 50 pessoas e já está indo embora. Quando ela vê mais 50 pessoas. Aí ela fica com aquele apavoramento, meu Deus, eu dei 50 comida, eu matei a fome de 50 pessoas, mas tem outras 50 que eu não pude atender.
Se ela ficasse, aí ela começa a se perturbar, meu Deus do céu, agora eu tenho que voltar em casa e fazer mais 50. Tomara que eu não encontre mais ninguém no caminho. As coisas humanas é tão complicada. Se a pessoa achar que depende dela, o tanto ela vai se sentir como que ela fosse má. Ela pode ficar tão em si que se torna uma cadeia. Aí a pessoa vai e dá um alimento para um e vê aquele mendigo pegando a comida, pegando a cesta, sei lá o que ela deu para a pessoa e trocando por droga. Aí ela vem a ver, ela se sente mal. Meu Deus do céu, eu colaborei para me trocar pela droga. Meu Deus do céu, nossa, mas como essa desaponta tanto com o humano, né? Se ela olhar para o humano em si e em correspondência à volubilidade dos seres humanos, ela se desaponta tanto, é tão desgastante para ela que no final do dia ela está destruída, né? Como que pode aquela pessoa não ter valorizado aquela comida, né? Ter trocado por droga. Agora eu tenho que ir lá e resolver o problema da droga da pessoa. Arrumar dinheiro, arrumar uma casa para colocar aquela pessoa lá. Ah, a pessoa não quer. E aí, meu Deus do céu, agora é uma luta para insistir para aquela pessoa aceitar ficar na casa de recuperação. E assim por diante, só vai crescendo, crescendo, crescendo. E a mensagem é qual? Filho, a deveria em paz. Depois que ela entregou as 50 marmitas, Jesus ia dizer o que para ela? Vai em paz, você não é salvador da pátria, né? É só o que eu deixei você fazer. Só teve condição, né? Eu e você te dei essa condição. Eu e você fiz isso. De entregar essas 50 marmitas hoje. Não tem o que fazer, não adianta chorar. Vai embora, fica em paz, continua caminhando, continua, seja simples, né? Aceite o seu pequenez, sua limitação, né? E a liberdade do outro que pode pegar comida e trocar por droga. Na liberdade dele, ele fez isso. Né? E não adianta você querer resolver o problema da droga da pessoa. A pessoa não quer fazer o tratamento, não adianta, né? Não adianta você ficar pensando, ai, mas e quantos mais 50 eu não vi? Eu entreguei 50 marmitas, mas tem mais não sei quantas que eu não entreguei. Gente, isso é muito mais desgastante. A pessoa se desaponta tanto com o humano. Aí ela fica brava com o padre na igreja. Aí o padre fala que todo mundo é Jesus, que todo pobre é pobre por Cristo. Que Cristo nada? Quando que Cristo ia pegar a marmita e trocar por droga? Cristo faz isso? Eu não vi Cristo nisso, não. Eu fui numa família e vi que essas pessoas são aproveitadoras também. A gente leva a cesta para elas, mas elas pega elas têm jovens na casa e ninguém quer trabalhar, ninguém quer fazer nada, só querem receber. É tanto desapontamento, é tanto desgaste, porque essas pessoas, se elas não tivessem as verdades combinadas, se elas não entenderem o que Jesus fala no Evangelho, se elas não tivessem essa compreensão, né, do nada, né, meu Deus do céu, vira uma bola de neve, isso que pode causar até uma depressão. Não estou racionalizando, né? Mas eu tô é o que Jesus coloca, que tem pessoas que ficam deprimidas, porque se sente desgastada, porque ela se doou tanto, 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 e ela ficou triste porque ela sente assim que não recebeu do humano a devida recompensa. Mas a verdade é a única coisa que vai trazer paz para ela. Por quê? Porque a verdade vai ensinar o que para ela? Você não fez nada, fui eu que fiz através de você. E não é para você esperar recompensa humana, né? É eu que recompenso, né? É eu que abençoo, né? É para você receber tudo vindo de mim. E não é para você fazer pensando em recompensa. Não é para você fazer por você. É para você fazer vendo nessas pessoas eu, né? Fazer unicamente por mim. E é aquilo que eu te deixo fazer. Então, aí quando ela. Então, a verdade te congestiona. A verdade, na verdade, a verdade faz o quê? Te descongestiona de um monte de pensamento humano na sua cabeça que é gerado. Então não adianta a pessoa falar assim, não, gente, as pessoas que espirituais são um problema na igreja. Deveria toda ser só ação. Daria uma confusão, porque essas pessoas da ação ficariam loucas, vendo tanto problema humano, vendo tanta gente também folgada, que não quer trabalhar, que só quer receber. Então, a ver que a caridade às vezes mais prejudica essas pessoas do que ajuda. E não vai ver Jesus coisa nenhuma. O padre falou que é São Jesus e a pessoa não vai. Eu não vou ser falsa, não. Eu não vi Jesus ali, não. Eu achei aquela pessoa sem vergonha, sinceramente. Jesus não é sem vergonha. Entendeu?
E ela vai ficar numa situação. E o que que conforta? A palavra. Não tem coisa mais. A moça mesmo estava falando isso lá no encontro que eu fui de leitor. Ela falou assim, gente, eu só precisei sentar na igreja e ouvir a palavra. Não teve coisa melhor para mim. Aquela palavra me confortou. Aquela palavra tirou um peso de mim. Aquela palavra foi tudo o que eu precisava. E é uma pessoa super ativa do social. E ela falou que a verdade era tudo o que ela precisava. Então, gente, é, isso te poupa, às vezes, de você querer ser protagonista. Porque a verdade te ensina que as coisas não estão no seu poder, estão no poder de Deus. E que tudo que ele fizer foi ele que fez através de você, não foi você. E que aquilo também que você não conseguir fazer, aceita. E muitas das vezes você não é instrumento de ir lá e dar a cesta para a pessoa. Às vezes você é instrumento de falar assim, não, você vai lá no Cine agora e procurar um emprego. Credo, você é horrível, você me disse o não. Então, às vezes, você é justiça naquela pessoa de dizer não para ela, e o seu não foi sim. E o que que vai te acalmar de não pensar em si mesma e de ficar querendo ser protagonista pensando em destruir aquela pessoa, não ajudei aquela pessoa. Ah, eu sou isso, ah, eu sou aquilo, eu sou responsável. Se essa pessoa depois roubar porque eu não dei a cesta para ela, se essa pessoa, problema, você não tem que pensar que você é responsável. Ela no livre-arbítrio dela decide roubar. Ela no livre-arbítrio dela fala, você não vai me dar a cesta não, então eu vou roubar. E saiu para roubar, né? Mas você não é o salvador e nem o condenador, né? Entendeu? A própria pessoa faz uma escolha e mesmo assim ainda entra a permissão de Deus. Deus que está no controle de tudo. Então você entende que você só vai fazer aquilo que for permitido, né? E o que importa é caminhar, né? E então a verdade, a única coisa que vai realmente desobstruir você de todas essas confusões, né? E quem diz que essa verdade vai nos travar para a caridade? Ao contrário, Jesus, ao contrário, né? Porque a gente vai ajudar quando for para ajudar. A gente vai ajudar quando Deus em nós nos levar a ajudar. Sem ficar pensando, mas eu ajudei esse, mas tem outras 1000 no mundo. Tem outras não sei quantas bilhões no mundo passando fome. Não, você vai se colocar no seu lugar, né? Então, assim, você aí você realmente vive nessa paz verdadeira, né? Então, só a vida espiritual, se a pessoa não tiver essa coisa, se não tiver esse contato com a palavra de Deus, essa meditação, se ela agir só humanamente, só o externo, sem parar para ouvir a Deus, sem meditar, ela pode se desapontar demais, né? E até ficar depressiva mesmo, né? Desistida do trabalho que ela faz a pastoral, desistir do chamado que Deus fez para ela, e né, em vez de caminhar. Eu sou muito má, com certeza, porque hoje Jesus não permitiu a gente ter encontro. Eu sou muito má, porque eu estou fazendo esse trabalho aqui, mas eu não recebi nenhuma doação hoje para o meu trabalho. Com certeza Deus não me ouviu hoje. Jesus está em outro lugar, mas não está aqui, né? Jesus não mandou hoje. Eu precisava que receber todo dia, toda semana eu recebo essa entrega para fazer essa marmita. E não recebemos. Nossa, Senhor, por favor, misericórdia, não se esqueça de nós. Aí às vezes a pessoa fica toda perturbada, né? E naquele momento, filha, tá tudo bem. Então, assim, tem ideia de quanto fardo que a gente carrega à toa, né? Entendeu? Tanta coisa que a gente quer ser o protagonista da ação, que a gente quer se sentir o salvador, e se a gente não salvou, a gente é o culpado, a gente é o carrasco, né? A gente, a culpa é toda minha. Deu errado por minha culpa. Essa não é a humildade que Jesus deseja, entendeu? Não é. Então, o verdadeiro sacrifício está no esquecimento de si mesma. E como nós esquecemos de nós mesmos? Você tem que trocar por outra coisa, não é uma vida ociosa, né? É colocar Deus, a palavra dele. E a palavra dele forma um ópio, né? As suas paixões formam um ópio a você mesmo, né? Então você sabe, opa, Jesus já falou. Eu sou um nada, eu só faço o que dá para me fazer, o que de possibilidades ele me deu esse dinheiro aqui, né? Me deu essa condição de fazer. Então,
Eu não tenho, eu não sou, né, o salvador da pátria, então eu tô em paz. Aquilo que deu para fazer foi feito. Se não deu para fazer também, se Deus em mim falou não para aquela pessoa, para corrigir aquela pessoa, falou não, não tenho que ficar pensando, ai, por causa de mim ela vai fazer um crime. Por causa de mim ela vai fazer algo horrível e a culpa vai ser toda minha. Não existe isso, né? Então, a verdade realmente mantém você nessa estabilidade, nessa paz, né? Então, o que faz, o que deixa Jesus dentro de você perturbado é se você ficar pensando em si mesmo. Aí fica, parece que Jesus está sendo chacoalhado lá dentro. Hoje, ó, filha, para com isso. Tá tudo tranquilo, não atrapalha, não atrapalha, continua caminhando, continua fixa no que eu tô pedindo de você, né? Não volte para si mesmo, não retrocedas. O que que é esse retroceder? Voltar ao que você fazia antes, que era pensar em você, interpretar as coisas a sua própria opinião, pensar com a sua cabeça. Então não retroceda, jamais, né? Fique sempre em Deus. É o que ele deseja de nós. É o que ele deseja de nós. E é tanta verdade para ruminar, né? E não se preocupar, então vocês são horríveis, vocês não têm tempo para fazer o bem, vocês com certeza, o padre de vocês deve estar triste com vocês, que vocês não fazem nada nas suas paróquias, né? Vocês ficam só aí falando, não faz nada e não vive. Nada a ver, a nossa vida é igual a das outras pessoas, a gente tem família, a gente tem trabalho, né? A gente tem, a hora passa para nós também, né? A gente também tem nossas obrigações, tudo normal, né? Mas a gente não tira os olhos da verdade, né? É essa verdade, essa vida interior que nos leva a fazer todas as coisas, né? Que nos faz ver as coisas todas em Deus, sem desligar dele em nenhum momento, sem nos ver separadas dele. Porque o se separar de Jesus é justamente olhar para si e achar que as coisas dependem de você, né? Então, eu fiz alguma coisa de mal, então Jesus por isso não veio e falou nada, né? Achar que as coisas dependem de você, né? Tentar se ver fora de Deus que é o problema, né? Então a gente vive nessa constância. E quando for que Jesus quiser usar de nós, igual meu esposo falou assim, nós vamos fazer uma marmita para levar para as pessoas de rua, agora na virada do ano novo, né? Dia 31. Beleza. Então é um momento que a própria divina vontade trouxe, eu não preciso correr atrás. Ela traz. É a demanda quando chega na hora dela. E das verdades faz entender isso, que é Deus é que faz as coisas acontecer, né? Você está à disposição, né, dele, né? E é ele e você te proporcionando aquela situação, é ele e você trazendo aquela situação e é ele agindo em você. Então, quem ajudar bem foi quem Deus em mim ajudou, né? Quem Deus é Deus fazendo em mim, é Deus fazendo, né? Então você é Jesus na vida daquela pessoa, você é um Deus para ela, né? Proporcionando aquilo, né? Mas se aquela outra não foi assim, então Deus disse não. Não, agora só vai ter não sei quantas marmitas, então tá bom. Você aceita, né? Você aceita, você sabe que Deus provê outras pessoas para ajudar, né? E que Deus cuida, né? Que Deus sabe o que ele faz, né? Então, é aquilo que o Senhor quiser usar de você quando quiser, né? Então, é totalmente diferente. Você tem toda essa dimensão de vida, né? Que é real, que é ativa, né? Mas tudo dentro de uma ordem, tudo ordenado, né? Tudo consciente de que você move-se, né? De acordo com ele, né? Ele movendo-se em você. Agora, filha, vai lá, né? Vamos lá, né? Eu estou em você, vamos lá fazer isso, né? E você é Deus ali, você é um ato de Deus levando aquele alimento para aquela pessoa, né? Então, é tudo na ordem, tudo tem um para quê, tem um momento. E a gente fica em paz vivendo o dia de cada vez. Então, a gente não tem que ter expectativa de nada, fazer nenhum plano, porque do amanhã só Deus sabe se eu vou estar vivo, né? Então, você vive um dia de cada vez, sem confusão, sem dormir pensando assim, meu Deus, eu trabalho nessa ONG aqui, se amanhã faltar o leite, se amanhã faltar o pão, né? Se amanhã faltar o biscoito, né? Então, é a viver, é por isso que precisa ruminar. O evangelho não pode ser só ir na missa e escutar ele lá. Tem que ruminar, né? O que Jesus falou? Né? Considerar como vivem as aves do céu, não semeie, não ceife, Deus cuida de todas elas. Então, por mais que você tenha um planejamento, você tenha um planejamento, uma contabilidade,
uma ordem, se você dirige um local, mesmo assim, você sabe que um dia de cada vez você vive. E se algo vier a faltar, não adianta se descabelar. Tenta fazer outra coisa. Deus te dá o discernimento para usar uma outra coisa. E você não fica pensando mal, é porque nós não rezamos direito, por isso que Jesus não deixou o leite chegar. Que isso, né? Isso aí é desconfiança. É desconfiança, achar que Deus é rancoroso. Ah, tá, não rezou hoje não, né? Pera lá, você vai ver só, né? Achar que Deus muda, entendeu? Então é muito sério. Então nós temos que ruminar essas verdades para realmente viver elas na nossa vida, né? E ter atenção também, né? Se Jesus, se tá tudo tranquilo, para que arrumar confusão, né? Porque realmente tem um momento assim que você vai viver na divina vontade que parece que tá tudo tranquilo, você já tá mais tranquilo, sereno, não tá aquela coisa mais, nada por ser tão uma alavanca de sentimentos, de interpretações, né? Entende? Porque realmente você está morrendo para si mesmo, né? Cada vez mais você está nessa fusão com Jesus, né? Está unido com Jesus. Então vai tendo essa calma, essa tranquilidade, tá tudo bem, é um dia de cada vez mesmo, então não tem desespero, não tem por que ter, né? Você sabe que tudo é Ele que move, né? Você tem que caminhar, ou seja, corresponder, continuar fazendo o que Ele pediu para você fazer, perseverar. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat Jesus, eu confio em vós. Deus abençoe.